Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva. Que Deus abençoe a sua vida por seu amor às Escrituras. Me permita te informar que houve uma alteração no link de acesso ao e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na formação da personalidade e do conhecimento. O novo link ele já está à disposição na descrição desse vídeo. Acesse e conheça essa importante obra literária que vai enriquecer seus conhecimentos e vai te dar aí a possibilidade de inovar na construção do conhecimento. A reflexão bíblica de hoje é para que você, nos momentos de grandes batalhas da vida, se refrigere na certeza de que o Senhor peleja pelo seu povo. O texto áureo ele está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como verdade a ser aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. O texto de referência da lição de hoje está no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículos 2 a 6. E eu vou estar fazendo menção desse texto no decorrer da reflexão de hoje. Dentro dessa temática, o Senhor peleja por seu povo. O bispo Abner Ferreira ele chama a atenção para o risco aí que acarreta as pessoas fazer alianças ilícitas, se envolver com pessoas que contrariam os princípios cristãos. É momento de cada pessoa oferecer a Deus uma verdadeira adoração, pois o seu valor ele é incalculável. A história dos hebreus tem muito a ensinar à humanidade acerca do relacionamento com Deus. A sequência histórica dos reis de Israel, a forma como eles se posicionavam em relação à adoração ao Senhor Deus, Criador do Universo, a insistência na adoração às divindades pagãs, as alterações e também as adaptações aos padrões da sociedade ímpia, serve aí de alerta para a sociedade de hoje, quanto aí ao que esperar como resultado das atitudes tomadas ou deixadas de tomar pelas pessoas. Nós podemos observar que os resultados que a sociedade de hoje tem experimentado são uma reprodução literal dos resultados também obtidos nas diferentes épocas da nação de Israel. Aqueles que oferecem a Deus uma verdadeira adoração, eles são abençoados e guardados. Já os que se desviam aí da sua vontade, além de levarem uma vida muito sofrida, ainda há uma sentença condenatória a ser executada contra essa pessoa no juízo final. O foco de hoje é o reinado do rei Josafá, que reinou por 25 anos sobre o reino do sul, o reino de Judá, entre os anos aí 872 a 848 a.C. A imaturidade, também a inexperiência do rei Roboão, que ele foi o filho sucessor de Salomão, ele provocou a divisão do Reino Unido de Israel. Mas ele continuou o seu reinado sobre as tribos de Judá e a tribo de Benjamim na região sul de Israel. Mesmo a tribo de Simeão, que ela ficava dentro do território da tribo de Judá, ela se rebelou contra Roboão e se aliou a Jeroboão, que instituiu o reino do norte, composto pelas outras demais 10 tribos. O termo tribo de Judá é uma tradução literal do hebraico Shevet Yehudá e significa louvor. Em tradução livre, pode-se afirmar que era a tribo, o reino do louvor a Deus. Apesar dessa indicação de que o reino do sul seria o reino de louvor a Deus, Roboão, ao se consolidar como rei de Judá, ele deixou de servir a Deus e implantou a idolatria no reino de Judá. Porém, aí, no final do reinado, Roboão ele se humilhou diante de Deus e se livrou da ira do Senhor. Abias, que foi o seu filho sucessor, ele se manteve aí numa postura correta diante do Senhor dos Exércitos e teve aí o favor de Deus, o Criador do Universo. Com a morte do rei Abias, o seu filho sucessor foi o rei Asa, um homem bom e reto diante de Deus. Por muitos anos a nação ela ficou sem sacerdotes, aí que pudessem ensinar a lei de Deus. E o pecado ele ficou tão generalizado na terra que não havia paz nem para quem saía, nem para quem entrava. As perturbações elas vinham de todas as partes sobre o reino do sul. O rei Asa ele destruiu alguns locais de adoração pagã, destruiu as imagens do Deus Sol e se esforçou para abolir a idolatria em Judá. Os cultos que eram realizados aos padroeiros da época, houve uma diminuição muito grande e
o rei Asa, ele chegou a liderar a nação em um grande pacto de adoração a Yahvé, o Deus criador do universo. Chegou até mesmo a destituir a rainha mãe por suas práticas pagãs. No entanto, muitos locais de adoração pagã, os locais altos, não foram destruídos. Apesar do coração do rei Asa ter sido perfeito diante de Deus em todos os seus dias, o povo continuava desviado da adoração a Yahvé. Essas informações elas são importantes para que você entenda melhor a situação espiritual em que o rei Josafá assumiu a nação de Judá após a morte do seu pai, o rei Asa. A situação espiritual de Judá ela continuava péssima, conservando aí os costumes de adoração aos ídolos pagãos. Seguindo o exemplo e o esforço do seu pai, o rei Josafá ele sabia que o sucesso do seu reino estava aí pautado em caminhar conforme a lei de Yahvé, o verdadeiro Deus de Israel, o Criador do universo. Josafá ele foi o quarto rei de Judá. Ele tinha 35 anos quando ele assumiu o reino do sul e reinou por 25 anos. Conhecendo aí a realidade decadente do reino do norte, que a cada dia ia se enfraquecendo ao se aprofundar aí na idolatria, como resultado da tendência das pessoas em satisfazer os desejos pessoais, desejos imorais e também o respectivo desvio espiritual do povo para longe do verdadeiro Deus. O governo do rei Josafá foi marcado por sua grande preocupação e empenho em fortalecer o sistema de segurança nacional a partir da instrução do povo acerca da vontade de Deus. Essa foi a razão do sucesso do reinado de Josafá. Como está no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículos 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Josafá ele colocou gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi e não buscou Balins. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, o reino do norte. No terceiro ano do seu reinado, enviou Josafá os seus príncipes para ensinarem nas cidades de Judá. Eles ensinaram em Judá, levando com eles o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. Josafá sabia que o ato de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, em se prostrar aí diante de um ídolo pagão, só podia acontecer dado a falta de conhecimento por parte das pessoas em relação à vontade de Deus. O profeta Oséias ele chegou a mencionar essa verdade em Oséias capítulo 4, versículo 6, onde a destruição das pessoas e a rejeição delas por parte de Deus é justificada aí pela ausência do conhecimento a respeito de Deus. E o conhecimento de Deus ele só pode ser efetivado por meio do ensino das Escrituras, que é onde Deus se revela ao ser humano de forma clara e objetiva. Jesus foi claro em dizer que as pessoas erram por deixar de conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Querer experimentar e se beneficiar do extraordinário poder de Deus sem conhecer as Escrituras é pura perca de tempo. Josafá ele cuidou muito bem da sua comunhão com Deus, mas ele agiu como um tolo, sem inteligência na escolha dos seus aliados. Sua forma bondosa de agir, sem interesses escusos, e também o seu desejo de que as pessoas tivessem a mesma postura que ele, o levou a se esquecer que é impossível aos servos do Senhor se manterem aí fiéis a Deus e aos inimigos de Deus. Cada cristão em sua vida diária deve estar atento a essa questão. Certo dia ouvi um líder religioso dizer aos seus aliados de forma muito enfática: não vote em pessoa que zombe da nossa fé. Apesar de saber que as práticas religiosas do segmento aí representado por aquele líder, elas contrariam o contexto geral das Escrituras, nessa questão eu concordo com ele em gênero, número e grau. Cada pessoa precisa ser coerente com ela mesma, quanto ao que ela acredita como verdade absoluta, como regra de fé e prática da sua vida. O cristão ele precisa agir de forma humana com todas as pessoas com quem ele tiver aí contato ou vier a se relacionar, seja na sociedade em que vive, nos ambientes de estudos seculares, no local de trabalho ou na família. Agora, se aliar com uma pessoa ímpia
é deixar de considerar que é impossível haver comunhão entre luz e as trevas, entre Deus e Belial, entre o fiel e o infiel. O salmista, no Salmo de número 1, versos 1 e 2, ele diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Infelizmente, existem pessoas que o simples fato de elas estarem convivendo com outras, elas podem comprometer a comunhão com Deus e a preservação da fé cristã, dado aí as suas condutas ímpias e imorais. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, Jesus diz que somente quem é de Deus escuta as palavras de Deus, e quem não as escuta não é de Deus. Quanto aos que preferem viver aí de maneira ímpia, de maneira imoral, na prática da idolatria e sem nenhum interesse pela vontade de Deus, o conselho do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7 é: saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Muitos imaginam que isso é radicalizar, é ser extremista, é ser fanático. Eu te pergunto, se você souber que uma pessoa está contaminada com coronavírus, com lepra ou com qualquer outra doença infecto-contagiosa, você irá se aproximar dessa pessoa, cumprimentá-la com um forte aperto de mão, abraçá-la, beijá-la, sem nenhum tipo de cuidado especial e depois ainda levar a mão ao rosto, coçar os olhos, mexer na boca? No mundo espiritual, as precauções também precisam ser tomadas, pois a lepra do pecado, ela contamina a alma humana e leva ao óbito espiritual. Assim como nos dias do rei Josafá, ainda hoje existem pessoas muito oportunistas. Elas só se aproximam de outras pessoas para usufruir do seu conhecimento intelectual, usufruir da sua beleza, da sua pureza, da sua condição financeira, da sua boa vontade, da sua influência e até mesmo da sua comunhão com Deus. O intuito é apenas se beneficiar de alguma forma, ainda que para isso tenha que iludir as pessoas, se passar por bonzinho, se filiar a uma igreja e até comprometer a se casar ou fazer algum tipo de aliança, de acordo ou de parceria. Procure olhar com os olhos de Deus, pois o Senhor, ele não vê como vê o homem, pois o homem ele vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. É complicado, né? Pois não tem ninguém com estrela na testa, não é mesmo? Não, não é tão complicado assim. Pois a Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E o cristão, diz o apóstolo Paulo, tem a mente de Cristo. A grande verdade é que na maioria das vezes em que uma pessoa se dá mal, se decepciona com outra, é porque faltou vigilância espiritual. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus conversando com os 12 apóstolos, ele diz: Eis que eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O cristão, ele deve ter aí a simplicidade e a doçura da ovelha, mas deve ter também a prudência, a cautela, a precaução da serpente, dado aí a sua capacidade sensitiva. Pela vibração do solo, uma serpente ela sabe calcular os riscos aí que ela está exposta. E em tempo hábil, ela pode se esconder, pode se colocar a salvo do eventual perigo ou atacar quem quiser lhe ferir. Quanto ao tópico 1.3 da lição, eu vou comentar com você nos tópicos 2.2 e 2.3. Não ande fora da vontade de Deus. Tenha muito cuidado quanto aí quem tem influência sobre você. Pode parecer bonito e até vantajoso dizer que ninguém te influencia, mas na verdade cada pessoa carrega em si a influência de alguém ou de alguma coisa. Existem pessoas que são espelhadas, admiradas, aí por sua forma de ser, de agir, pelo que acreditam e até mesmo pelo que deixam de acreditar. As pessoas elas também podem ser influenciadas pelo ambiente social que frequenta, pelo estilo de vida de determinadas pessoas, pelo que acompanham na mídia social, pelos amigos, pela família, pelo ambiente escolar, pelo ambiente profissional, pelas preferências pessoais, pelas políticas de Estado e por tantas outras coisas que podem influenciar
uma pessoa. Se você gosta de alguma coisa, é porque algo te influenciou naquele sentido. Existem muitas influências boas e até indispensáveis. No entanto, existem influências que aparentam ser adequadas, ter aparência de normalidade, mas que há algo muito ruim por trás delas. No caso do rei Josafá, aparentemente ele estava no caminho certo. Afinal, Deus havia escolhido a nação de Israel para ser o seu povo particular. E naquele momento, a nação estava dividida em reino do norte e reino do sul. Era a vontade de Deus a unidade da nação? Claro que sim, era a vontade de Deus, mas não daquela forma. O grande erro de Josafá foi se aliar a um rei que era inimigo de Deus e que não tinha nenhuma pretensão em mudar de rumo na sua vida espiritual. O rei Acabe era um péssimo rei. Ele tinha atolado o reino do norte na idolatria, na injustiça social, na imoralidade, nas guerras, e com a sua astúcia ele ainda perseguia e mandava matar os profetas de Deus. O rei Acabe ele estava debaixo de maldição. Se aliar a ele era se colocar debaixo de maldição e, no mínimo, fazer vistas grossas às suas práticas contrárias à vontade de Deus. Estava na cara que Deus não concordava com aquela parceria. Mesmo assim, Josafá insistiu na parceria e chegou a se aparentar com Acabe. Jeorão, filho sucessor de Josafá, ele se casou com Atalia, filha de Acabe com Jezabel. Atalia levou a idolatria para o reino do sul e quase provocou a extinção da linhagem real. Quando o rei Acasias, filho sucessor do rei Jeorão, morreu, Atalia, que era a sua avó materna, se levantou para destruir toda a semente real e usurpar o trono do reino de Judá. Provocou uma chacina em família e Joás, filho de Acasias, bisneto de Atalia, ele foi o único sobrevivente. Ele era recém-nascido e ele ficou escondido aí na casa do sacerdote Joiada, ficou lá escondido por 6 anos. Esse tipo de erro cometido por Josafá e por seu filho Jeorão é muito frequente na atualidade, tendo em vista aí os interesses pessoais estarem sendo colocados acima dos interesses de Deus na vida da pessoa. Muitos relacionamentos fora da vontade de Deus são consolidados sem as consequências destrutivas no futuro serem avaliadas, serem consideradas, mesmo quando tudo aponta para um desastre inevitável. Assim como Deus presenteia seus servos com amizades que valem ouro e que os ajudam a permanecer no centro da vontade de Deus, rumo à vida eterna com Cristo, a fim aí de a pessoa experimentar as maravilhas do céu. De igual modo, o inimigo ele vai fazer de tudo para confundir os servos do Senhor com falsas amizades, para tentar aí desencaminhar a pessoa da santidade e da verdade. Ao se aliar com o rei Acabe, Josafá ele se afastou da orientação divina. Apesar de Josafá exigir que um profeta do Senhor fosse ouvido, ele acabou sendo influenciado por seu amigo aí, o rei Acabe, e desconsiderou a repreensão dada por Deus por meio do profeta Micaías. O rei Josafá ele chegou a se calar diante da ordem do rei Acabe para aprisionar o profeta Micaías e subiu a guerrear contra Ramote de Gileade. Esse ato aí de conivência com os erros do rei Acabe e desobediência à advertência divina lhe rendeu uma séria repreensão por meio do profeta Jeú. O bispo Abner Ferreira ele é enfático em advertir que, para uma pessoa fazer a vontade de Deus e permanecer sob os seus cuidados, ela deva se precaver contra as amizades que pode afastá-la dos caminhos do Senhor. Se a pessoa quer de fato estar na eternidade com Cristo, é aconselhável que ela se afaste das pessoas amigas da imoralidade, amiga do roubo, amiga dos lucros desonestos, amigo das murmurações, das intrigas, da ganância e do sexo ilícito. É aconselhável que se afaste deste tipo de pessoa. Para você ter acesso à presença de Deus e alcançar o céu, a santidade ela continua sendo imprescindível. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 14, as pessoas que são suas amigas, elas são amigas de Deus? Teus amigos, eles tiram tempo a sós com Deus? Eles gozam de perfeita comunhão com Deus? Deus frequentaria os mesmos ambientes que você frequenta? Deus faria as mesmas coisas que você e os seus amigos fazem? Se você perguntasse para Deus o que Ele acha dos teus amigos, de suas galerias de fotos, de seus vídeos, de suas postagens na rede social, de suas memórias, de seus pensamentos, o que é que Deus diria?
Tire um tempo para pensar sobre essas questões, seja sensato com você mesmo, seja realista, do contrário, um dia será tarde demais. Escolhas erradas só propiciam fracassos. A aproximação do rei Josafá com o rei Acabe comprometeu diretamente o futuro da nação de Judá, pois fez com que a idolatria proliferasse lá no reinado de Judá, quase que provocou a morte prematura de Josafá lá na guerra contra Ramote e Gileade, e quase eliminou todos os descendentes do rei Josafá, quando Atalia ordenou aí o assassinato em massa dos descendentes da linhagem real. Josafá, ele deixou de estar atento quanto às pessoas com quem ele estava andando, por isso lhe sobreveio tantos males. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo ele adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em Provérbios 10, verso 23, Salomão diz que praticar a iniquidade para o tolo é um divertimento. Em Provérbios, número 15, verso 5, Salomão esclarece que desprezar a correção é uma atitude típica de um tolo. Em Provérbios 24, verso 9, Salomão pondera que até o pensamento do tolo é pecado. Enquanto o rei Josafá esteve envolvido com o rei Acabe, que agia aí como um tolo, ele só andou para trás. Mas a partir do momento que ele passou a focar a vontade de Deus para a sua vida, ele deixou de cair nas ciladas do inimigo. Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou ao Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com o Senhor. E imediatamente ele nomeou juízes para administrarem com justiça e admoestou a todos a preservar o temor do Senhor nos corações e em seus relacionamentos, e isso de uma maneira prática. Na primeira batalha posterior à repreensão do profeta Jeú, em que os moabitas, os amonitas e os moradores das montanhas de Seir fizeram uma aliança de guerra contra o reino de Judá, o rei Josafá ele convocou um jejum nacional envolvendo homens, mulheres e crianças, reconheceu a grandeza de Deus e as suas obras em prol do seu povo, pediu socorro ao Senhor e confiou nele. Como pessoa que havia sido ungida por Deus para reinar sobre Judá, Josafá ele permaneceu de pé no momento que o inimigo queria vê-lo prostrado e com uma atitude de autocomiseração. Ao se utilizar aí do jejum, da oração, Josafá ele se fortaleceu. Ele pôde encontrar em Deus a proteção contra o inimigo que marchava confiante na derrota do reino de Judá. Apesar do deslize em se aliar com o rei Acabe, no geral, Josafá ele aprendeu a lição e foi um rei vitorioso. É interessante notar que mesmo após conduzir a nação para se realinhar à vontade de Deus, os inimigos não deram trégua e partiram para o ataque. Esse fato traz uma grande lição, pois o inimigo ele sempre procura atacar, e os servos e servas do Senhor devem estar preparados, sempre em alerta constante, vigilantes. Esse fato lembra o que ocorreu com Jesus após 40 dias de jejum no deserto. Concluída aí a etapa de consagração, de fortalecimento espiritual, o inimigo ele partiu para o ataque e quis derrotar Jesus no seu ponto fraco. O inimigo ele imaginou que após 40 dias sem comer e sem beber, Jesus faria o que Esaú fez ao trocar o seu direito à primogenitura por um prato de comida. Josafá, ele buscou refúgio em Deus por meio aí do seu conhecimento a respeito da grandeza e dos cuidados de Deus para com o seu povo. Jesus, ele venceu o inimigo no deserto se utilizando do seu conhecimento das Escrituras e do que elas ensinam a respeito da vontade de Deus. A estratégia divina repassada pelo profeta Jaaziel consistia que o exército de Judá se colocasse na retaguarda e que os levitas, os cantores, formando um grande coro, se colocassem na linha de frente, cantando, adorando, louvando ao Senhor e aguardasse o grande livramento de Deus. Lembra o significado do termo tribo de Judá e a sua tradução literal? Reino de louvor. O que já era para eles estarem fazendo desde o princípio. Deus teve que mandar o profeta Jaaziel ordená-los fazer de maneira prática. O salmista, no Salmo 22, verso 3, ele diz que Deus habita no meio dos louvores. A oração, o clamor a Deus é que vai promover a unção no louvor, na adoração ao verdadeiro Deus. Salomão, ele diz que o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Considerava-se que um soldado montado em um cavalo preparado para a guerra, ele estava a apenas um passo da vitória. No entanto, mesmo a um passo da vitória, sem a ajuda de Deus, a guerra estaria perdida.
Tudo porque o nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como Deus separou a tribo de Levi para se dedicar à adoração a Ele, Jesus deixou claro que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Vale destacar ainda as importantes lições que podem ser extraídas aqui da batalha da nação de Judá contra os amonitas, os moabitas e os moradores das montanhas de Seir. Cada pessoa ela deve estar atenta às orientações de Deus por meio das Escrituras. Esse é o meio mais seguro e mais direto de Deus instruir o seu povo. As estratégias divinas elas podem variar nos diferentes tipos de guerras que você enfrenta no seu dia a dia. Haverá momentos que você terá que atacar, mas haverá momentos de você ficar apenas de pé e ver o livramento sobrenatural de Deus. Em todos os momentos, você deve observar a palavra de Deus, utilizar a fé, clamar a Deus em oração e louvá-lo pela forma maravilhosa como ele preserva os seus servos. No momento em que o coral iniciou o seu louvor, sua adoração a Deus, o texto bíblico diz que o Senhor pôs emboscada contra o grande exército inimigo e ele foi desbaratado. Aquele palco de guerra, que a princípio seria o local da maior derrota do reino de Judá, passou a ser chamado de Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção. Assim como Josafá deveria contemplar a salvação do Senhor, pois é Deus quem entraria na batalha por eles. Se você seguir as instruções de Deus por meio da sua palavra, seus medos, suas aflições, suas adversidades da vida, os levantes do inimigo servirão apenas para te aproximar mais de Deus. Deus pode até deixar de te livrar de uma grande crise, simplesmente para transformá-la em uma grande bênção para você. Servir a Deus de acordo com as instruções na Escritura Sagrada é ter a garantia de que suas guerras serão as guerras do Senhor. Por todo o tempo em que você permanecer fiel e confiante no Senhor, Deus pelejará por você, porque o Senhor peleja por seu povo. Continue de cabeça erguida, confiando no Senhor. Estreite o seu relacionamento, a sua comunhão com Ele. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida.